Como acalmar um coração angustiado? Permita que o Senhor acalme as tempestades internas de seu coração. Confie nele, reaja, busque-o e procure o apoio de outros irmãos em Cristo. Veja todo esse estudo bíblico do Salmo 77. Leitura completa do Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me entenda. No dia da angústia, procurou o Senhor. Ergue-se minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito percruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões no espaço. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do trovão recuou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduzes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Estudo do Salmo 77 para acalmar o coração angustiado. O Salmo 77 narra a história de um homem que experimentou profundamente angústias na sua vida. Isto o levou a um tipo de esgotamento espiritual e emocional intenso. O seu nome era Asaf. Ele era um dos músicos apontados por Davi para exercer o ministério do canto na casa do Senhor. Ele foi também um dos cantores na dedicação do templo do rei Salomão. No versículo 2 diz: no dia da minha angústia procurou o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recua a consolar-se. É como se ele dissesse: eu quero uma solução de Deus para a minha vida, mas fazer o que for preciso para que esta solução ocorra, eu não quero. As pessoas que vivem esse tipo de angústia sabem o que devem fazer, mas elas não querem fazer o que precisam ser feito. Elas se recusam a mudar a sua postura. No versículo 3 diz: lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Versículo 3. A sua angústia o leva a um tipo de esgotamento espiritual e emocional intenso. O cansaço espiritual é a soma dos muitos cansaços emocionais, do excesso de batalhas espirituais
e das longas lutas onde a vitória parece não chegar. No cansaço espiritual você deixa de orar, de ler a palavra, de ir à igreja e de servir a Deus e as pessoas. Você perde o discernimento e a direção de Deus. No versículo 4 a 10 diz: Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança dos anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito percruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido a sua misericórdia? Então disse eu: Isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? A sua angústia lhe tira a capacidade de dormir. Então, se uma pessoa não dorme direito, os seus pensamentos se tornam confusos e também adquire até mesmo uma dificuldade de falar. Ele passa a questionar Deus, as coisas mais importantes que estão em Deus. O seu amor, a sua graça, a sua promessa, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Diante de todo este quadro de angústia, o que Asaf fez para acalmar o seu coração? Veja as 3 atitudes que ele tomou. A primeira atitude dele: ele reconheceu a sua aflição, mas não aceitou permanecer nela. No início do versículo 10, então disse eu: Isto é a minha aflição. Pergunta: você já parou para se perguntar de onde surgem as aflições que você sente? Existem aflições que nos ocorrem pelo simples fato de vivermos em um mundo afetado pelo pecado. Veja o que diz em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. No entanto, o salmista diz, no início do versículo 10, Isto é a minha aflição. As aflições que sentimos fazem parte de nossa natureza humana. Isto explica porque muitas vezes o nosso coração é tomado de preocupações e ansiedade ou o medo, sem nenhuma razão aparente. De qualquer maneira, o Senhor diz para todos que estão aflitos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Exemplo, 1 Samuel 30, do 1 ao 10, que diz assim: Antes de Davi tornar-se rei, ele sofreu o pior ataque dos seus inimigos no período de sua preparação para o trono de Israel. Zíclag estava destruída e queimada. Suas esposas e filhos haviam sido levados cativo. Ele e seus soldados choraram até não terem mais lágrimas para chorar. E como se não bastasse, os seus soldados se voltaram contra ele e o ameaçaram de apedrejar-lhe. Como ele poderia vencer aquela angústia? Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Asaf, como vamos ver nos textos seguintes, não permaneceu desanimado com as suas aflições. A segunda atitude que ele tomou, ele trouxe à sua memória os eventos poderosos de Deus para alimentar sua fé. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas. Entre os povos tens feito notório teu poder. Asaf se lembrou pelo menos de 5 eventos poderosos de Deus. O primeiro deles, os feitos do Senhor. São as coisas que só Deus sabe fazer por nós. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Está em Lucas, capítulo 1, 37. Deus não se limita aos diagnósticos humanos. Deus não se limita aos recursos humanos. Deus não se limita às falhas humanas. 2.
as maravilhas do Senhor. São os eventos que contrariam o curso natural das coisas. A palavra transmite a ideia de algo que é tremendo e sobrenatural. Quem viu Jesus acalmando o imenso mar, Pedro andando sobre as águas, ou tirando a moeda da boca do peixe, ficou maravilhado. Muitas maravilhas Jesus operou e continua operando. Afinal, Ele é o Todo-Poderoso, que faz o impossível acontecer. Salmo 40, versículo 5 diz: São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles falar, mas são mais do que se pode contar. O 3. As obras do Senhor revelam a sabedoria e riqueza de Deus. Salmo 104, versículo 24 diz: Que variedade, Senhor, na tua obra, todos com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Os prodígios do Senhor. O prodígio é a obra sobrenatural que surge do nada. Deus traz à existência. Um dos prodígios mais conhecidos da Bíblia foram a praga do Egito. Do nada Deus fez existir, como também a abertura do Mar Vermelho, as águas da rocha. E mostrei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Joel, capítulo 2, versículo 30. O 5. O poder do Senhor. Significa que todos os feitos, as obras, as maravilhas e os prodígios do Senhor acontecem em nossa vida através de seu poder. Você crê no poder de Deus? A terceira atitude que Asaf tomou foi: aprendeu a ser conduzido por Deus como uma ovelha que faz parte de seu rebanho. No versículo 20 diz: O teu povo tu os conduzem como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Poucos animais são tão indefesos como as ovelhas. Com pouca defesa contra inimigos naturais, pouco senso de direção e nenhuma capacidade para encontrar seu próprio alimento, elas são muito dependentes do homem para prover suas necessidades. Assim também somos nós, dependemos do Senhor. Duas coisas podemos dizer sobre a importância de sermos ovelhas do rebanho do Senhor. A primeira é que não podemos viver sem o pastor, Jesus. Quem vive sem o pastor, vive sem amparo. Veja o que diz em Mateus, capítulo 9, versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois quem estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. A segunda é que não podemos viver sem a companhia de outras ovelhas do rebanho do Senhor. Ovelha que anda sozinha vira petisco de lobo. É interessante notar que o rebanho de ovelhas devem caminhar juntas sob os cuidados do pastor. Um rebanho espalhado ou que não está engajado no mesmo objetivo acaba caminhando como ovelhas sem pastor, e o resultado direto é estar aflito e desamparado. Além do cuidado do pastor, precisamos uns dos outros para nos encorajar mutuamente. Somos juntos edificados e podemos orar uns pelos outros. Se você é uma ovelha de Jesus, mas insiste em andar sozinha, reflita nesta palavra. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.